Hoje nós vamos falar um pouquinho de ODS, ESG, ISO, né? Muitas coisas com certeza vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, ou vocês estão começando a conhecer porque o cliente está cobrando de vocês, né? Então a gente tem visto que tem mudado muito o mercado. Para mim, que sou da área de consultoria, eu percebi que o crescimento pela busca de normas que se conectam com a ESG tem crescido muito. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nayara Silva, eu sou consultora desde 2019, a minha especialidade é PBQPH e 9001. Hoje eu atuo com outras normas, mas são já 16 anos aí trabalhando principalmente na construção civil, que é principalmente um dos clientes que eu tenho que contratam os serviços, né, de calibração e também de outros ensaios, né, quando a gente fala de laboratórios. Bom, não vou me alongar muito na minha apresentação, depois dessa apresentação aí fica para vocês, mas hoje nós vamos ter alguns temas, alguns pontos aqui que nós vamos conversar. Então nós vamos passar isso sobre 8 temas para a gente conseguir entender e construir essa questão dessa conexão entre padrões ISO, ESG e ODS. Eu sei que a gente já falou um pouquinho disso nos anos anteriores, mas hoje eu quero mostrar para vocês como isso traz resultados para a organização, tá? Então vamos lá. Começando pelo nosso contexto. Hoje a gente vive num mundo que eu acredito que vocês já tenham escutado essa expressão, que é o mundo BANI e o mundo VUCA. Ou seja, resumindo, é um mundo que muda muito rápido, né? E aí a gente já sabe que dos anos 2000 para cá a gente tem uma mudança muito grande em termos de tecnologia e também de outros assuntos, quando a gente fala em mudança de padrões do mercado, em mudança de como o meu cliente vê, o que ele cobra, como é que está essa questão da participação dele e do entendimento desse cliente, né? Então hoje, quando a gente fala de ESG, ele já é uma sigla, já é algo que já está comum, o mercado já está cobrando isso. Hoje ele é requisito para que os bancos possam avaliar grandes organizações. Hoje ele é algo que grandes organizações cobram de seus clientes. Eu tenho clientes hoje que atendem Vale, que atende MRS, que atende Arcelor. Gente, o formulário que eles têm que preencher para conseguir entrar numa disputa da venda de um serviço, só para falar de ESG e de práticas relacionadas à compliance e à integridade é tão grande que hoje até na consultoria eu tenho que ajudar nesse preenchimento. Porque são muitos requisitos, essas organizações estão muito preocupadas. Então a gente começou a ver que a cobrança mudou. Hoje as organizações elas não querem saber se a gente tem um certificado ISO 9001. Elas querem que vocês comprovem que vocês têm um sistema de gestão funcionando. E por que a gente vê que alguns clientes fazem as auditorias em seus fornecedores e vão cobrar requisitos? Porque eles querem ver funcionando. Não adianta eu falar que eu tenho a 17025 no meu laboratório se chega para mim algo errado de rastreabilidade. Mas peraí, como é que a gente é certificado e a minha rastreabilidade não está funcionando? Né? A gente começa a ver isso. E hoje a gente vê que é um gargalo. Existe um gargalo aí entre o entendimento e a execução. Porque são muitos requisitos, são muitos desafios, todo mundo está cheio de demanda, a gente tem que melhorar, mas a gente tem que atender o cliente, aí vem o governo, muda uma norma, a gente tem que mudar um monte de coisa, aí volta, eu quero planejar aquela mudança. Nossa, é tanta coisa, né? Então hoje a gente está num mundo diferente.
E aí a gente tem que entender que sustentabilidade, ela não pode ser mais uma ilha. Ela não é algo isolado. E, gente, eu lembro que quando eu era criança, década de 90, sustentabilidade era plantar árvore, né? E reciclar os palitinhos de picolé que a gente usava. Hoje a gente está pensando em muito além disso. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando somente ambiental. Eu estou falando em tudo dentro da minha organização, inclusive questões financeiras. Que se a empresa não é sustentável, ela vai falir. Né? E hoje vocês fornecem algo que contribui para a sustentabilidade das organizações. Quando a gente fala numa construção civil, é uma questão menos crítica. Mas se a gente falar na área médica, o que vocês fazem, vocês entregam algo que impacta financeiramente em muita coisa naquela área. Né? Então, cada área vai ter as suas especificidades, alimentar e por aí vai. Então, a gente tem que entender que hoje a gente está pegando algo em que a gente tem que explicar o como. Não adianta eu simplesmente falar assim, opa, nós vamos agora implementar ESG aqui na empresa e é isso. Tá, mas o que a gente vai fazer? Com base em quê? Né? Hoje a gente tem aí, tem uma norma recente, que não tem nem um mês, a ABNT publicou, para nos ajudar a entender como implementar práticas alinhadas ao ESG dentro das organizações. E os padrões normativos ajudam muito nisso, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais isso para frente. E lógico, a gente tem que pensar em processo. Gente, nada funciona se a gente não tem processo. Esses dias eu achei até engraçado que um cliente meu falou assim, na era eu fui contratar um software, para o cara desenvolver o software, ele me perguntou, quais são os processos que você tem na empresa? Ele achou que era simples assim, eu quero um software para fazer gestão financeira, isso e isso, e é isso. Não, mas quais são os processos? A gente vai sistematizar o quê? Se eu não tenho processo, e lógico, procedimento, eu vou melhorar, eu vou sistematizar, eu vou padronizar o quê, gente? Né? Ou seja, qualquer software serve, qualquer solução serve, né? Bom, e aí quando a gente fala de sistemas de gestão, eu sei que tem laboratórios que são acreditados, né, que tem certificações aí 9001, vocês já entendem um pouquinho sobre essa questão, mas eu preciso de alinhar com vocês aqui, com todo mundo, para a gente entender essa questão de sistema de gestão. Quando a gente fala de um padrão normativo, ele tem uma estrutura. Isso aqui, gente, é desde 2015. Já existe esse anexo SL, que a gente chama de estrutura de alto nível, que foi uma estrutura criada para conectar todas as normas. Porque antes, a 14.001, o requisito dela de compras era completamente desalinhado da 9.001. E hoje a gente tem um alinhamento entre as normas. Todas as normas que são de sistema de gestão seguem esse padrão, tá? Então, olha só que interessante. O padrão internacional, ele traz pra gente assim, ó. A gente vai começar a entender no contexto da nossa organização. Depois a gente vai começar a estruturar a questão de liderança. Adianta eu começar a fazer algo se eu não tenho uma liderança já estruturada e definida na minha organização? Eu vou passar o quê e para quem? Né? A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter as questões de apoio, que é a infraestrutura, tem vários requisitos que vão entrar aqui no item 7. A gente tem que ter a parte operacional descrita, documentada, padronizada. Por quê? Porque, simples assim, lá no meu laboratório, alguém saiu de férias, o sistema para? O que vai ser feito? E se alguém tiver uma dúvida, como é que faz? Porque eu acredito que não sejam só vocês trabalhando no laboratório. Vocês têm uma equipe multidisciplinar para atender as demandas do cliente, né?
E aí a gente vai fazer a avaliação de desempenho e a gente vai melhorar. E, gente, essas cores que estão aí é simplesmente o PDCA. Azul é o P, o D é o verde ali, o C é o amarelo, o A é o vermelho. Então, o PDCA, ele tem que girar. Planejar, desenvolver, checar e agir. Se a gente não faz isso, não funciona. A gente vai só apagar incêndio. Ou seja, a gente vai mudar a nossa função. Ao invés de a gente vender um serviço de calibração, a gente vai estar vendendo meio que um serviço de bombeiro. Porque a gente só vai estar apagando incêndio dentro da organização, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente sai de um ESG que é só um sonho, ou seja, você está dormindo, né? Está lá sonhando, vai estar funcionando tudo. Minha governança, minha parte ambiental e minha parte social. Para a gente entrar no ESG que tem resultado. Ele tem que entregar resultado. Gente, tudo que você vai fazer na sua empresa tem que entregar resultado. Se você implementou a ISO 9001, certificou, e você ainda sente que ela é só custo, é porque você não está sabendo aplicar para ela te entregar um resultado. E isso funciona com qualquer sistema de gestão. Tá? E nas consultorias eu sempre falo com o cliente assim, é como você comprar um carro popular, você põe na garagem e continua chamando o aplicativo para te levar onde você quer. O IPVA está lá na garagem, a parcela do carro está lá na garagem, a desvalorização está lá na garagem. E você está gastando para contratar aquilo que você tem. Né? Então a gente tem que começar a avaliar isso. E aí, lógico, né? Quando a gente fala de sistemas de gestão, eles têm uma conexão com os ODS da ONU, desculpa. E o site da ISO traz isso. Então, quando a gente tem a 9001, a gente tem todos esses 4 ODS que a ISO 9001 vai contribuir. Então, olha só que interessante. Ali a gente tem erradicação de pobreza, indústria, água, vida na água, né? E o 12, produção e consumo responsável. E aí, quando a gente fala da 45, já aumenta. E quando eu falo da 14, olha o tanto de ODS que está conectado, que a 14.001 vai contribuir. E isso tem uma ligação com a ESG. Porque os ODS, eles têm requisitos que são sociais, governança e requisitos ligados à parte ambiental, tá? E quem tem as 3 normas, tem algum laboratório aqui que tem as 3 normas? Vocês estão contribuindo com 16 dos 17 ODS da ONU. Uau! E qual que é o único, gente, que a gente não atende? É o que é aplicável às prefeituras, porque aí são questões de governo. A gente não tem como correlacionar isso com as ações deles, tá? Então, o ODS, ele tem que ser a direção do impacto que vai ser gerado ali, porque o ODS, ele é algo mundial. A gente vê aí as COPs que eles fazem para falar sobre os objetivos, quais são os planos, o que a gente vai entregar para o futuro em 2030. Não é esse o objetivo? Não estou aqui para falar de resultado do que eles estão entregando, mas eu estou falando de objetivos, por que isso foi criado, né? O ESG, ele é algo que o mercado está ali, cobrando o tempo todo. Esses dias eu vi que um cliente recebeu uma caixa de sapato de uma marca de tênis que está preocupada com o material que foi naquela caixa de sapato. Isso vem escrito ali, a preocupação, como a gente destinar, o que a gente vai fazer, porque a gente está falando, gente, de um mundo para as futuras gerações, que são os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E quando a gente fala de padrão ISO, a gente está falando de método para entregar. Toda norma de gestão
ela vai trazer para vocês orientações do que fazer. E aí eu acho até engraçado, porque quando eu vejo na mídia sair algum tipo de problema, igual foi o do tal detergente que teve problema aí da bactéria, eu fico assim, meu Deus, está lá no item tal da ISO 9001. Se de verdade fosse aplicada uma gestão com base naquilo, eles não teriam determinados problemas que aconteceram. Ou teria o problema, mas já teria tratativa, já teria planejamento. O PDCA estaria rodando e funcionando, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? E aí, quando a gente fala de ODS, lógico, a gente está falando de algo que é mundial, existem vários encontros, o cliente às vezes ele não entende isso, mas o que ele está te cobrando está conectado com isso, tá? Então a gente tem que pensar nessa questão. E aí quando a gente fala de gestão ambiental, tá? Hoje a gente tem vários padrões que a gente já conhece, né? ISO 9001, 14001, 45, 27, tem a 17025, a gente tem outros padrões que já são mais conhecidos, mas a gente tem aqueles que podem basear para que nós possamos melhorar algo dentro da nossa organização, tá? Então, quando a gente fala na ambiental, por exemplo, além da 14001, eu tenho a 50001, que vai falar sobre o uso da energia com disciplina, tá? Não vou aprofundar porque não é a minha especialidade, mas a gente tem uma norma para falar de como usar de uma forma eficiente a energia dentro das organizações. A gente tem uma norma que vai falar sobre pegada de carbono, pegada hídrica. A gente vê o cliente cobrando isso. Esses dias eu estava num cliente que ele vende software, ele desenvolve software. E aí ele teve que fazer toda uma auditoria para poder implementar a pegada de carbono para vender um software para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Aí a gente pensa assim, o órgão público não vai cobrar isso não. Gente, começa a acompanhar o tanto de licitação que tem de órgão público implementando 9001, 14001, 45001. Vocês vão começar a ver que o mundo está mudando. Está todo mundo começando a querer implementar algo para melhorar a sua gestão. Então a gente tem que começar a ficar esperto quanto a isso. Nós tivemos agora recente uma nova versão da 14001. Está para sair uma nova versão da 9001. A 45001 já está em processo de revisão. E o que vai ser cobrado? E aí, Alan, fica até um spoiler, porque essa 9001 vai mudar, o PBQP vai mudar. Só que quando o PBQP muda, ele não só incorpora os requisitos da 9001, ele vai lá e dá um plus, igual da última vez. Ele foi lá e falou assim, laboratório de ensaio tem que ter acreditação na 17025. Aí todo mundo fica desesperado, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E olha que interessante, quando a gente tem um sistema de gestão ambiental implementado e que me dê resultado, eu tenho resultado. Ele está aqui, ó. Existe uma pesquisa que foi feita que calculou que, em média, tem uma redução de 16% com custos voltados à parte ambiental. E aí, quando a gente fala com custos, eu falo de passivos ambientais, de multas. Eu falo de um monte de questões. Porque quem tem a 14001 sabe que não é só o que eu faço que vai impactar, mas o que o meu fornecedor faz, eu também tenho que controlar, porque eu sou corresponsável. Então, se eu tenho um resíduo lá no meu laboratório que foi descartado errado, e isso for pego de alguma forma, vai sobrar para o laboratório? Vai. Porque a gente tem que fazer a gestão do ciclo de vida, da cadeia.
Não é assim, implementei, minha empresa está linda, pronto, acabou. Não, gente. A gente está falando de uma gestão. Não é algo que eu faço só para mim. Eu faço pensando em um meio ambiente. Ou seja, um meio em que todo mundo tem algum tipo de ação. Tá? A gente tem competitividade, não é só questão de imagem. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a gente tem grandes empresas aqui no Brasil, Natura, que a gente sempre vê falar um monte de coisa bacana da Natura. E eu vou confessar para vocês, gente, eu não uso produto Natura, mas eu fico apaixonada com um monte de coisa que eles fazem. Hoje a gente gosta da marca, da reputação dela. A gente não quer só saber se o produto é bom. A gente quer saber muito além disso. Eu não quero contribuir comprando algo ou dando algo de uma marca que polui o meio ambiente, que tem trabalho escravo. Né? Mudou, a gente pensa de outra forma. Então a gente fala de eficiência, tá? A gente tem outras normas aí também, né, que vão nos ajudar aí nessa questão da questão ambiental, que vai trazer um grande impacto, que a gente vai envolver as pessoas na nossa organização. E, gente, quando a gente fala de padrões, quando vocês implementam algo, isso vira cultura. E quando isso vira cultura, vocês estão impactando a vida de vocês também, porque a gente começa a pensar de forma diferente. Né? Eu até comentei com meu irmão, que ele mora fora do país, que eu falei com ele, o dia que eu fui te visitar, me incomodou tanto, o tanto de plástico que o país usa, que eu não consigo me ver naquele lugar. Olha como é que isso impacta. Eu fico preocupada, como é que eu vou jogar isso fora? Como é que eu vou descartar isso corretamente? A gente começa a mudar o pensamento, tá? E aí, quando a gente fala de social, a gente está falando de uma infinidade de coisas. E hoje a gente tem que pensar que o social entra as relações entre os nossos colaboradores, entre a equipe, entre vocês franqueados e a franqueadora. A gente tem que pensar em um monte de coisa. Então, olha só, a gente fala de um social hoje que ele tem que ter prática. Não adianta eu falar que eu tenho um ótimo plano de carreira, um monte de coisas legais, que não vai dar um resultado que eu preciso. Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. E quando a gente fala de social, a 45001, ela contribui muito com isso, tá? E existe uma pesquisa que foi feita que teve uma redução de 22,6% de acidentes nas empresas que têm um sistema de gestão de saúde e segurança implementado. Tá? Aí vocês podem pensar, mas lá no meu laboratório é tranquilo. Mas vai lá na construção civil. Né? A gente tem que pensar nisso. O Brasil ficou no 4º lugar ali nos anos de 2012, 2018, em número de acidentes de trabalho. Isso é dinheiro, gente. Isso é dinheiro de vocês e é dinheiro do governo. Indo para o lixo. Né? Por quê? Porque a gente está investindo em coisas que a gente poderia estar investindo em treinamento dessas pessoas, bonificações, né? Nós tivemos ali entre 2016 e 2025, a única queda no número de acidentes que nós tivemos foi na pandemia. Porque as pessoas estavam mais em casa, mas o número só cresce. Né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente tem normas para isso. A gente tem uma norma que vai falar sobre pertencimento. A gente tem norma que vai falar sobre responsabilidade social. A gente começa a mudar a forma como as pessoas interagem entre elas. E lidar com pessoas não é fácil. São várias culturas. Até se você mora junto com essa pessoa, ela tem algo diferente. Né? Então hoje a gente tem aí, né, normas que vão entregar
ética, mas que fala de integridade, de compliance, anti-suborno, né? Isso tudo está lá na responsabilidade social, no impacto que a gente vai gerar. A gente fala de entregar valor. A gente está entregando algo que vai contribuir não só na minha organização, mas para um país como um todo, tá? E lógico, a gente vai falar de bem-estar social, organizacional. Hoje a gente tem um padrão normativo, eu vou correr um pouquinho aqui, porque o povo está no meu horário ali, eles estão no meu pé. A gente tem um padrão normativo hoje, que lá em Portugal, que fala de felicidade corporativa. Eu já trouxe isso para vocês nos anos anteriores. Mas hoje existe a preocupação da felicidade do nosso colaborador. Tá? E aí, gente, eu estou falando de uma qualidade que vai entregar resultado. Se a gente tem um sistema de gestão implementado com um padrão normativo bem implementado, a gente tem resultado. Tá? E aí, quando a gente fala, né, de ESG, tudo isso que a gente foi construindo, a gente consegue ter práticas que vão estar conectadas com a ESG, que vai entregar um resultado para vocês, que vai gerar indicadores. Que aí o banco um dia vai pedir, mas eu quero ver tal ação, como é que você mede? Tem resultado? Tem. Tá? Então a gente começa a pensar diferente.